CEO e founder da ViaFlow, uma empresa de design, produtos digitais e soluções de hiperautomação para transformar negócios. Através do Jeito ViaFlow, entregamos soluções que trazem ganhos de eficiência e redução de custos para a sua empresa. Eu sei que somos acionados a todo momento, mas convido vocês para estarem conosco presente nessa 1 horinha. Tenho certeza que você vai aprender a aplicar a AI no seu dia a dia, de forma rápida e acessível, com os aceleradores que a gente vai apresentar aqui para vocês. Durante a live, vocês podem colocar as perguntas no chat de PR, que nós temos um super time que vai nos apoiar. Pouco antes de terminar o webinar, a gente também vai colocar uma pesquisa. Vamos nessa? Nosso webinar vai ter 2 momentos. Primeiro, nós vamos falar com o Felipe Carvalho, CRO da Pipefy, e o Egmont Retondin, depois vai entrar, que é responsável por parcerias e alianças na Pipefy. Ele vai entrar, então, fazendo uma super demo aí para a gente. Tá bom? Então, vamos lá, Felipe, bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco nessa manhã aí, nessa agenda concorrida, né? Escolher estar com a gente aí é uma super honra. Bom dia, Grazi. Bom dia, pessoal. Super prazer estar aqui com você sobre esse tema aí tão interessante. Legal. Felipe, você está desde o início aí da Pipefy, né? Conta um pouquinho aí dessa trajetória, desde quando você está aí na Pipefy? Com certeza. Eu tive essa oportunidade super legal de entrar nessa jornada de Pipefy 9 anos atrás, muito no comecinho, né, da empresa. Éramos um time super pequeno, ainda com uma visão lá no começo de construir uma plataforma de gestão de workflow que empoderasse as pessoas nas empresas a construírem workflow de forma ágil, rápida, né, gerando impacto de negócio. E essa jornada tem sido super gratificante e muito legal acompanhar, de fato, a capacidade de impactar essa jornada de transformação digital que tanta gente está passando, né, e usando a plataforma para construir isso e trabalhando, né, com parceiros, né, tão fortes como vocês para levar acesso a isso e levar impacto de negócio para tanta gente. Então, muito feliz em poder estar aqui e compartilhar um pouco desses aprendizados e o que a gente está vendo que vem aí pela frente. Legal, obrigada, Felipe. A gente sabe que hoje a Pipefy está acoplando inteligência artificial em pelo menos 4 pontos importantes, né? O Egmont vai apresentar esses 4 pontos aí na sequência para a gente. Aliás, esse webinar é para isso, né? Para a gente mostrar na prática, para a galera ver como é que a coisa funciona. Eu queria que você desse para nós um overview assim, de qual a diferença da inteligência artificial que tem dentro da ferramenta Pipefy. Ótimo, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho onde é que a gente está embutindo o AI nessa jornada e eu conto um pouquinho dos diferenciais de como que a gente está trazendo isso. Quando a gente fala desses 4 momentos, são 4 grandes coisas que a gente está trazendo a tecnologia de inteligência artificial para ajudar a capacidade das empresas operarem de forma mais eficiente. A primeira delas é o começo dessa jornada, construir workflows. Né? Então, você construir workflows de forma conversacional, né? E de forma mais ágil. Puxa, eu tenho uma necessidade de um fluxo aqui de um processo de compras ou de um processo específico de back-office de RH. Né? A inteligência artificial ajuda você a construir um primeiro fluxo e te dar uma primeira versão daquilo, sem necessariamente você ter que customizar ou construir tudo por conta própria. Claro, vai ser uma V1 e você já tem uma entrada um pouco mais rápida. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco dessa jornada, onde a gente está ajudando a inteligência artificial para as empresas executarem melhor, é a capacidade de você construir agentes e chatbots conversacionais com inteligência artificial para atender algumas necessidades de negócio específicas. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Então, imagina que você quer, você tem um processo de um fluxo interno para demandas de back-office de RH, né, onde você tem um volume grande de pessoas querendo abrir chamados e querendo tirar dúvidas sobre políticas internas da empresa. Então, você consegue criar uma experiência muito legal, né, onde as pessoas possam abrir esses tickets de forma conversacional ou para um pedido de férias ou para um pedido de uma demanda específica de contratação ou uma dúvida de remuneração ou algo nesse sentido. Então, você abrir as conversas por lá, mas mais do que isso, permitir que a própria AI direcione e tire dúvidas em relação a isso. Então, você consegue, por exemplo, fazer um upload de um documento com as políticas específicas da empresa, né? E a AI consegue consumir essas políticas e responder e direcionar essas pessoas ou com dúvidas ou para abertura de chamados, tirando uma carga grande de trabalho, às vezes manual, que talvez tivesse que estar sendo feito por um agente lá no time. Isso ajuda muito na questão de comunicação, né, Felipe? Porque hoje as pessoas não leem muito, não têm o hábito de ler, então tenho certeza que fazer perguntas, né, e isso pode ser bem interessante e rápido, né?
É isso, as pessoas querem ter a experiência mais rápida, né? Exatamente. Não querem ler, querem O perguntar. employee experience também, né? Então, acho que também corrobora com isso, né? Exatamente isso, né? Então, esse é o segundo momento, entrada desse fluxo do workflow. O terceiro grande momento dessa jornada aqui é a capacidade de você usar a AI para fazer automação e tomar algumas decisões. Então, exemplo, eu tenho um processo que eu estou recebendo um currículo de um candidato. Eu quero que a AI leia esse documento, interprete, pegue a informação do currículo, transforme isso em dados estruturados e tome decisões simples em relação a isso. Puxa, se tal informação que está nesse currículo for X, eu quero que isso aqui vá para tal etapa desse workflow. Né? Ou se uma nota fiscal que está entrando nesse documento tiver um valor acima de tanto, um valor abaixo de tanto, eu quero tomar uma decisão X dentro do negócio. Então, você usar a AI para fazer interpretação de informações estruturadas, transformar em dado estruturado e tomar pequenas decisões em relação a isso. Tá? Esse é o terceiro momento. E o último é a capacidade do AI ser um copiloto ali para quem está executando, no sentido de insights sobre o processo. Então, a pessoa fazer uma pergunta lá do tipo, qual que está sendo o SLA médio, né, de atingimento do SLA médio? Ou quanto tempo, em média, as demandas estão levando em cada etapa do processo? Ou qual é a etapa do meu processo que está tomando mais tempo e está sendo gargalo? Aí vai ler os dados desse workflow, coisas que talvez estivessem acessíveis no relatório, mas que a pessoa ia ter que gastar tempo lá, procurar, baixar aqueles dados e dar essa resposta de forma Ou ágil. criar né, botar isso no BI, né, exportar Exato. informações, enfim, ter isso Então, mais só através de perguntas, né? Bacana. perfeito, ganho de tempo e agilidade. E aí conecta com o começo da tua pergunta, que é qual que é o diferencial disso? Né? O diferencial disso tudo é a acessibilidade dessas tecnologias. Né? Quando a gente fala, às vezes, de AI, é um tema de como é que eu vou trazer isso para o meu negócio? É um tema complexo, é um tema novo, muita gente não sabe nem por onde começar exatamente, e a capacidade de trazer isso de forma simples, e você poder setar, construir e implementar isso de forma ágil e dar acesso, né? Esse é o grande diferencial do que a gente está construindo, trazer isso para a rotina das Legal. pessoas e dos gestores no dia a dia, realmente. Legal. Isso conecta com a questão de que as tecnologias no code, low code, elas estão sendo cada vez mais bem recebidas dentro das empresas, né? E têm sido bem estratégicas, porque tudo isso que o Felipe está falando, na verdade, são tecnologias que pouco se coda, né? Não precisa de um desenvolvedor, muitas vezes, para fazer esse trabalho, né? Então, com isso, a gente consegue entregar mais rápido e também dar vazão para o backlog, porque a gente sabe que às vezes quando está implantando ou migrando um RP, tem aquele backlog enorme lá que está parado e que a gente precisa atender a empresa, né? E hoje é super importante a gente dar vazão para isso. Queria que tu citasse aí alguns casos práticos de aceleração de entrega de projetos em diferentes indústrias, né? Utilizando tecnologias no code, low code, no caso aqui, Pipefy. Claro, vamos lá, tem algumas histórias legais. Antes de eu pular nelas, a gente fez uma pesquisa legal recentemente com gestores das áreas de tecnologia, e a pergunta que a gente fazia era exatamente na linha de qual que tem sido o maior limitador para acelerar iniciativas de automação de processo, de transformação digital. E os dois principais fatores que eram listados era justamente o limite de capacidade do lado de TI de executar esses processos de transformação e a complexidade do tech stack. E aí isso conecta exatamente com a dor que a gente tem vindo, esse conflito, digamos assim, das dores da área de negócio, e a necessidade de se adaptar e agir rápido, e a TI com recursos também limitados, conseguindo priorizar alguns projetos que são relevantes para o negócio, e as áreas de negócio tendo essa necessidade de andar rápido. São N exemplos, né? Felizmente. Aí tem alguns que eu gosto de destacar e que são, acho que, super interessantes. Então, um caso legal, um cliente grande nosso da área de telecom, uma das grandes empresas de telecom que estão atuando aqui no país, em um período de 3 a 4 anos, a gente fez o deploy de 1.300 workflows. Então, chegou a ter agora 1.300 workflows ativos trabalhando com eles. E pensa assim, quanto tempo leva para você construir 1.300 workflows se você estiver pensando de uma tecnologia mais tradicional, sistemas legados, né? Muito recurso gasto, muito tempo de implementação. E a capacidade de fazer isso numa parceria de áreas de tecnologia, permitindo que áreas de negócio construam, né, ou com apoio, né, um apoio às vezes reduzido, agilidade para construir isso aqui foi um case muito legal. Outro exemplo bacana, a gente teve um case super legal com o grupo, com o GPA, também, isso está até publicado tem um vídeo legal, eles tiveram no Fórum E-Commerce Brasil, contaram um pouco desse case, só como usar tecnologias no-code, e eles falaram, no período de 3 meses, a capacidade de construir 3 portais de atendimento com 34 fluxos.
né? E foram construídos e colocados no ar no período de 3 meses, e eles falaram, puxa, a gente tinha uma outra proposta de uma outra solução de workflow mais tradicional, que não era low-code, que era praticamente o dobro do preço, e era para a gente construir um workflow nesse período de 3 meses. Né? Então, a gente está falando que de acelerar isso e botar 34 workflows no ar. Né? Um último recente que a gente terminou agora, que também foi muito bacana, um cliente americano, empresa da área de energia sustentável, a gente também terminou um processo muito legal. Foram 90 dias de implementação, 19 fluxos que a gente colocou no ar. Então, o pessoal estava até compartilhando. Foram um fluxo novo construído a cada 4,7 dias, mais ou menos. Então, esse é muito o core do que a gente tem feito, né? Essa capacidade de construir e acelerar a implementação de workflows, né? E de oportunidades de transformação digital que existem nas áreas de negócio. E esse é o grande foco nosso de como a gente tem apoiado aí empresas e áreas de negócio. Legal. E sempre acho que é interessante trazer aqui, porque às vezes as pessoas acham, né, uma determinada tecnologia no-code, low-code é para empresa pequena só, não tem escalabilidade, na hora que for crescer, né, não serve, não é escalável nem performático, enfim. Né, eu acho que isso tem uma questão bastante importante, né, também da democratização da tecnologia, até porque isso serve para pequenas, médias e grandes empresas, né, então isso é muito bacana e já vindo embarcado, então, a inteligência artificial. Vamos para o último ponto só, Felipe, daí na sequência, Egmont já te prepara que você já vai entrar aí mostrando tudo isso funcionando, que acho que é o mais importante aí a galera ver, né, tudo no ar aí acontecendo, né? Então, esses 4 pontos aí que o Felipe comentou. A gente sabe que os desafios, né, estão cada vez maiores dentro das empresas, os times não crescem na mesma proporção, a tecnologia tem cada vez mais sido demandada, né, para ajudar e apoiar os negócios de forma geral. E aí eu vejo que a Pipefy tem contribuído de diferentes formas, né, inclusive construindo cada vez mais um ecossistema de parceiros, né, para poder ajudar nesse crescimento da companhia. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. E já aproveitar e agradecer aí por estar com a gente, né? Eu sei que a tua agenda você escolhe, né? Então, escolher estar aqui, a gente está muito, muito animado, Felipe, de te ter aqui com a gente. Que é isso, é super prazer estar aqui com vocês, a gente valoriza muito a parceria, o trabalho em conjunto. Essa dor que você comentou é muito o que a gente tem visto no dia a dia. Assim, a gente está num momento de ganho de eficiência, né? O que está todo mundo buscando, né? Fazer mais com menos ou fazer mais com os mesmos recursos. E eu acho que a Pipefy contribui em 2 grandes blocos aqui. O primeiro, acho que é isso, eficiência operacional, né? Conseguir executar mais com os mesmos recursos existentes hoje, fazer mais com menos, né? O que a gente tem visto quando a gente está próximo dos clientes e pode se aprofundar nisso é que o padrão mais comum não é necessariamente que você não tem recurso. Você geralmente tem recurso, mas esses recursos estão com capacidade lotada. Né? Essa turma está muito ocupada, né? E tem muita coisa que já está fazendo. Então, tem recursos, mas eles estão tomados, digamos assim. Agora, quando você dá um double click para entrar um pouco no que essa turma está fazendo, você ainda vê que tem uma camada grande do tempo desse pessoal que está ocupada com atividades de baixo valor agregado, né? São coisas que geram pouco impacto de negócio, que são operações manuais ou coisas que tomam tempo e que não são coisas que são de fato transformadoras, né? E quando você adiciona tecnologia para resolver esses problemas específicos, é aí que você tem uma oportunidade grande, né? Porque você está liberando capacidade de pessoas para ou você diminuir uma estrutura específica para você realocar recursos para outros projetos ou para os mesmos recursos continuarem naquela área e poderem dedicar tempo para temas que são um pouco mais estratégicos, né? Então, você pensa trabalhos manuais, aqui internos que acontecem com frequência, aí vai ter uma gama grande, desde conferência, validação de informações, o envio de e-mail para um cliente, um fornecedor em alguma etapa de um processo específico, cobrar o recebimento de uma informação ou validar uma informação específica, inserir uma informação no sistema, interpretar um documento e tomar uma decisão simples, né? Ou definir um aprovador ou enviar algo para um aprovador. Todas essas coisas, a gente começa a olhar isso, são coisas que precisam ser feitas para o bom andamento de processos, atividades e fluxos internos, são coisas que tomam tempo, mas são coisas que cada vez mais a tecnologia nos permite automatizar, né, e eliminar esse trabalho manual. Então, acho que esse é o primeiro bloco, né? E aí a gente começa a ver impactos de negócio super relevantes em que tipos de métricas? Produtividade por pessoas que estão dentro da área, capacidade de processar um maior número de demandas do que processavam antes, redução, às vezes, de SLA e de melhora das entregas, melhora de satisfação dos clientes internos ou externos, quem está fazendo uma demanda, redução de retrabalho, redução de risco,
ou custos associados a coisas que não saíram da melhor maneira possível. Então, acho que esse é o primeiro grande bloco. Ajudamos em eficiência operacional. O segundo é um viés de agilidade, né? A gente sabe que as áreas de negócio precisam cada vez mais reagir de forma rápida, né? E as demandas são crescentes, criando essa pressão também nos times de tecnologia para reagirem. Então, você conseguir dar tecnologia que permita gastar menos tempo na construção e implementação de processo, né? Sobra mais tempo para focar nas coisas que são, de fato, mais estratégicas, que podem gerar mais impacto de negócio, tá? Então, é muito nisso que a gente está focado. Tem sido muito legal poder apoiar as empresas nessa jornada, né, e trabalhar com parceiros como vocês para, de fato, levar impacto de negócio, permitir que o pessoal possa focar em coisas transformacionais, enquanto a gente possa trazer uma camada de tecnologia que já nos permite resolver parte dos problemas que antigamente ocupavam muito do tempo e capacidade do time. Legal, orquestrar o legado também, né, Felipe? Eu acho que às vezes a gente acha, vou colocar alguma tecnologia, vou perder. Não, às vezes é uma interface mais amigável que pode orquestrar todo o legado aí que os clientes têm, né? Então, enfim, vamos para a prática então com o Egmont. Felipe, muito obrigada. Se você tiver que sair, que eu acho que tem outras agendas aí, mas se quiserem mandar pergunta também para o Felipe, a gente pode responder aí na sequência, né? Obrigada, Felipe. Obrigado. Egmont. Vamos junto? Preparado aí? Super Então tá preparado. bom. Um desafio super legal aqui de mostrar um pouquinho de IA. Obviamente, a gente vai direto ao assunto da IA. Eu não vou falar muito de Pipefy hoje, e o time que está aqui, todos os participantes tiverem curiosidade de conhecer Pipefy mais a fundo, pode contar com o time da Grazi, com o nosso parceiro ViaFlow. E vamos lá. Legal. Então a gente vai apresentar agora os 4 itens aí que o Felipe comentou, né, na prática de como funciona. E como a gente falou, o grande diferencial são os aceleradores, né? O fato de já estar pronto, né? Então, muito rapidamente pode ser implementado. Então, a primeira implantação da AI já, né, com uma prática aí bem tranquila aí de mostrar para o time, criar um Pipefy com AI. Como é que a gente faz isso, Egmont? Vamos lá. Eu estou aqui no front-end do Pipefy. A gente tem um foco muito no code, low code, então isso já mostra um pouquinho de como é a estrutura da solução. E eu estou aqui com um super botãozinho aqui que vai me ajudar a fazer isso. É um Pipefy AI aqui no cantinho direito. Aqui posso falar, por exemplo, bom dia, e pedir para ele fazer alguma coisa, né? Por exemplo, criar um pipe de gestão de solicitações. Vou pedir para ele me dar essa ajuda. Eu não sei o que fazer, estou aqui no Pipefy e quero começar um processo. Ele vai começar a me ajudar. Eu vou falar sim, já fez aqui para mim uma pergunta, se eu quero esse nome mesmo. Eu falei sim, ok. Em alguns minutos ele já vai começar a me trazer mais perguntas para entender um pouco de como eu quero montar esse pipe de gestão de solicitações. Como ele é de gestão de solicitações, obviamente já tem todo um conhecimento por trás para trazer o melhor caminho para criar esse pipe, as melhores práticas para criar esse pipe e os melhores campos para criar esse pipe. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões de cada campo, de um formulário externo. Esse formulário externo, ele é um convidado guest aqui dentro do Pipefy. Então, ou seja, eu posso ter ele dentro da empresa ou ele fora da empresa, com toda a segurança da informação. E aqui ele me fez uma última pergunta depois de trazer um pouquinho dos dados sugeridos. Ele perguntou se está tudo bem, se eu posso fazer isso mesmo, pode prosseguir, né? Vou falar que sim aqui. Sim, ok. E ele já vai prosseguir com mais alguns processos e vai começar a criar esse pipe para mim. Eu poderia fazer isso manualmente, poderia ir no botão, no canto esquerdo ali superior da tela e criar um novo pipe, criar todas as fases, criar aquele formulário, obviamente, mas é muito mais fácil quando eu vou usar o poder da tecnologia de inteligência artificial para fazer isso por mim e ganhar tempo. Então, vou gastar menos tempo, menos de 1 minuto, para poder fazer isso tudo acontecer. E assim que ele cria, já vai me trazer um botão aqui para que eu possa já entrar nesse pipe e já mostrar um pouquinho de Pipefy para vocês depois de criar. Então fica muito mais fácil. Em menos de 1 minuto ele já me trouxe para mim aqui a sugestão. Eu já não sabia o que fazer, agora eu sei. Só vou clicar aqui e ele já vai me levar para aquele fluxo de gestão de solicitações. A partir do momento que eu entro no fluxo, ele já me mostra aqui
como funciona um pouquinho o Pipefy. Já me trouxe as fases do negócio e as fases dos processos que eu queria trabalhar. E já me trouxe aqui um formulário sugerido. E, obviamente, essa entrada desses dados desse formulário poderia ser por um e-mail. Vou mostrar isso mais para frente. Poderia ser por uma automação e poderia ser por uma integração. Então, os dados vêm de vários caminhos. Pode vir por WhatsApp, pode vir por Slack, pode vir por um formulário externo, e pode vir por uma API. Enfim, a gente consegue trazer dados de vários lugares para controlar o processo. E o mais legal de tudo é que eu já tenho uma visão aqui em Kanban, que eu posso ver o meu processo, ou até mesmo em lista. Às vezes eu tenho uma quantidade maior de processos para trabalhar e vou mostrar como funciona essa visão em Kanban e essa visão em lista. Obviamente, já criei aqui o Pipe, então eu já posso começar a trabalhar, começo a olhar o formulário, por exemplo, aqui. Poxa, ficou legal o meu formulário, não ficou? E aqui vem muito do que é o conceito Pipefy no code. Poxa vida, cadê o anexo? Esqueci de pedir para a IA colocar um anexo. O que eu vou fazer, né? Agora eu vou ter que chamar a TI, vou ter que entrar na fila lá da TI. Infelizmente, a TI tem uma carga grande hoje de trabalho, né? Ele nem sempre pode atender todo mundo a todo tempo. Poxa, vou colocar o anexo aqui. Vou clicar, arrastar e quero colocar o anexo aqui para o meu formulário ficar pronto. Então, agora eu já tenho um ajuste fino do meu formulário externo para o meu time aqui pedir solicitações para mim. Poxa, quero ver como é que vai funcionar isso aqui no modo público, como é que ele vai se comportar na web. Eu já posso fazer tudo isso aqui de formato bem no code, esses pequenos ajustes rápidos para colocar o processo no ar. E com acesso por celular também, né, Egmont? E, obviamente, como a gente falou aqui, a gente fala no code, até aí vai o no code, a gente pode customizar, pode melhorar, mas, de repente, eu quero validar informações, eu quero popular um campo, sei lá, como o Felipe comentou, entrou um documento, eu preciso validar se esse documento, né, tem, de repente, dentro do sistema interno, né, de gestão, o SAP, por exemplo, eu preciso validar se essa nota está, né, devidamente lançada, se tem uma ordem relacionada, né? Então, a gente consegue customizar, né, todo esse trabalho, mas sem sombra de dúvidas é um super acelerador aí para as áreas aí de negócio e sem a TI perder a governança, que eu acho isso super importante também a gente falar, porque às vezes a TI diz, estou perdendo então a gestão de tudo isso. Não, o trabalho é em parceria e está muito relacionado com a pauta Citizen Developer, que a gente também empodera a área de negócio com pequenas evoluções e desenvolvimentos, né? Bem colocado, a gente empodera não só a área de negócio, como a área de TI, né? A gente entrega mais rápido. Tech stack um tech stack menor, um time que leva menos tempo para conhecer a solução, para colocar ela no ar e poder dar suporte a nenhum dentro de casa, por exemplo. Então, a gente empodera as duas áreas, né? Tecnologia e área de negócio. Agora que eu criei, né, esse pipe, obviamente, a gente começa a ter dados. A gente pode buscar dados. Como eu vou buscar dados? Através de, por exemplo, um dashboard, que eu vou criar aqui a nível de usuário, ou criar dashboards mais complexos também, ou eu posso extrair um relatório, ou simplesmente eu posso fazer, poxa, por que não pedir para a IA, como o Felipe comentou, que eu posso buscar dados aqui? Vou dar o exemplo que ele usou, né? Qual meu SLA. Vou colocar sem acento e sem nada, tá? Só para vocês verem, ó. Tô com pressa, tô no meu dia a dia de trabalho ali. Poxa, qual é o meu CLA médio? Coloquei de qualquer jeito aqui para IA, para ela me trazer os dados. Ela vai fazer a busca dentro do Pipefy em tempo real. Na base do Pipefy vai trazer o meu SLA. Poxa, fiz uma brincadeira com vocês proposital aqui. Olha o meu SLA, como é que está longo. Eu, como gestor, vou ter que fazer alguma coisa para melhorar isso, alguma coisa para o meu time. Poxa, mas quem que é meu time, né? Então, vou colocar aqui, ó, meu time. Vai que tem muita gente nova ali que eu não mapeei, que pode estar atrasando alguns pipes. Ele já trouxe para mim aqui todo o meu time que está trabalhando nas solicitações. Poderia fazer outras N perguntas. Qual meus cards estão atrasados, né? E N outras perguntas aqui dentro, sempre trabalhando com a facilidade da IA, já aplicada ao negócio, porque aqui eu não fiz nada, não precisei de treinamento. Um usuário comum já consegue usar a IA dentro da solução. Legal, então só para a gente conectar, o primeiro que o Egmont mostrou foi a questão de criar, né, um pipe ou criar uma automação com a ajuda da AI. Esse segundo, então, está relacionado com a gente perguntar informações sobre um processo que já está rolando, né? Então, eu tenho a possibilidade de entrar ali, baseado nos dados que eu já tenho desse fluxo
rolando, ou eu posso usar os próprios dashboards para ter as informações que eu quero, mas se eu quero perguntar algo em tempo real, também eu tenho a possibilidade de ser um bom prompter e fazer uma boa pergunta e conseguir as informações que a gente precisa. E aí a gente tem uma terceira frente, né, Egmont, que a gente pode mostrar aqui, que está relacionado aí com a parte de automação, certo? Super certo. Se vocês perceberem, eu coloquei propositalmente poucas palavras. Eu poderia realmente, igual você falou, colocar um pouco mais de texto, um pouco mais de contexto, mas a gente quis propositalmente colocar isso para entender que a IA daqui está treinada e pronta para o uso em qualquer ocasião. Acho que é o mais importante para a gente poder trabalhar aqui hoje. E criei com IA, eu busquei dados com IA, mas como eu melhoro ainda mais o meu processo com IA? E aí, Pipefy colocou inteligência artificial dentro de um card de atendimento. Então, a gente chama, né, essas solicitações que estão aqui nesse exemplo de cards, e cada card pode ser visto no formato de lista ou pode ser visto aqui no formato de Kanban, como eu comentei anteriormente. Vou deixar aqui no formato Kanban e vamos mostrar um pouquinho da automação dentro de um card. Muitas das vezes eu preciso chamar um time para fazer um cálculo dentro dessa solicitação. Então, um exemplo aqui, chegou uma nota fiscal abaixo de R$1.000, teria que ir para o atendente Y do contas a pagar. Chegou uma nota acima de 1.000, teria que ir para o atendente X fazer essa tratativa. Poxa, isso é uma automação que eu já faço aqui dentro e já existe, né? Eu recebo um e-mail e esse e-mail abre essa solicitação para mim. Eu recebo um WhatsApp e esse WhatsApp abre a solicitação para mim. Isso aqui já não é IA, isso aqui já está dentro da ferramenta, já é nativo da ferramenta. Agora, a IA vem para ajudar ainda mais o meu tempo de atendimento. Eu, usuário, gostaria de fazer as coisas mais rápido, ainda dentro desse modelo de automação. Então, vou dar um exemplo aqui de um e-mail que chegou para a gente de férias. Então, cliquei aqui no card do lado esquerdo inferior da tela e ele já me trouxe um card aberto de um e-mail que veio aqui nesse endereço, ó, destinatário, né? A hora que chega esse e-mail, ele chega no formato texto, e é um texto bem longo, tá, pessoal? Tem até aqui uma assinatura digital aqui embaixo, em 2 línguas diferentes, um texto bem complexo, e eu preciso extrair informações daqui. Eu, como usuário, teria que ler todo o e-mail, né? Então, aqui está falando que precisa de férias, que essa data de férias é até dia X, e, obviamente, eu vou ter que ler tudo isso e interpretar. Poxa, por que eu não posso pedir para uma IA fazer isso para mim? E foi isso que Pipefy colocou dentro da solução. Ela já traz para a gente dados desse texto que está complexo. Trouxe para mim o tipo da solicitação. Poxa, é de férias. Mas já vou trazer para o usuário que isso é de férias. Já trouxe até para a gente aqui a urgência, com base em datas e regras de negócios. E já trouxe para a gente quem vai cuidar dessa demanda, porque se eu já sei quem são as pessoas das áreas de negócio que cuidam das demandas, a IA já me traz a pessoa que vai fazer o atendimento. Isso é super legal, porque eu ganho muito tempo nessa triagem. Eu já fiz uma triagem totalmente automática para o nosso time com um único endereço de e-mail. Obviamente, já trouxe datas de início, de fim, e aqui algumas sugestões de ações a serem tomadas com relação a essa demanda, né? Vou aprovar o pedido e garantir a transição suave de responsabilidades conforme a documentação preparada pelo solicitante. Obviamente, aqui embaixo eu tenho todo um histórico de atividades para compliance, para consulta posterior, em qualquer momento. Então, eu tenho uma visão muito clara do que eu preciso fazer. Poxa, Edmo, é complicado pôr essa IA para rodar? Como é que eu faço isso, né? E fica essa pergunta no ar. É mágica, né? É muito difícil fazer isso rodar. Então, vou mostrar como que a gente fez essa triagem para a solicitação de férias. Time Pipefy vai usar a automação por IA. Então, aqui no canto direito do meu front-end como usuário, tem uma aba de automações. E aqui dentro da aba de automações, eu tenho algumas automações por IA. E como eu fiz isso, né? Se eu pegar aqui triagem com IA, que é esse exemplo que eu estou dando agora, eu pedi para ele, quando um card for criado e ele entrar na fase de gerenciamento de solicitações, no pipe de gerenciamento de solicitações, ele tem que fazer algumas ações. E aí eu pedi para a IA fazer algumas ações. Eu escrevi um prompt. E propositalmente, novamente, eu criei um prompt pequenininho. O time Pipefy criou um prompt com uma linha praticamente, para fazer tudo aquilo que vocês viram para olhar aquele e-mail. Então, eu escrevi, por favor, entenda que está sendo solicitado neste e-mail recebido e preencha as informações relevantes sobre a demanda. Onde eu quero que ele faça essa leitura? No assunto do e-mail e no corpo do e-mail.
a gente pede para o Pipefy colocar esses dados de uma forma mais separada por campos, para mim poder ler. Então, eu coloquei um tipo da solicitação, que a gente viu lá no card, um resumo da solicitação, a urgência e os outros demais dados que a gente viu ali no card. Então, praticamente está pronto a nossa automação. Foi isso que a automação fez com o IA. Trouxe facilidade da IA sem a complexidade de implantação de uma IA, porque Pipefy, de novo, tem um conceito muito low-code, muito no-code. Isso aqui é a tangibilização do que é o no-code usando IA dentro do dia a dia, dentro do processo. Vou dar outros exemplos. Um de compras. Mesma situação, o e-mail chegou super complexo, cheio de textos, com um monte de informações aqui que eu vou ter que ler eu como usuário. Poxa, vamos deixar para a IA fazer essa leitura. O e-mail acabou de chegar, a IA já faz para mim, conforme a gente viu na automação. E aquele mesmo card de automação serve para as duas. Já trouxe o tipo da solicitação, já trouxe a urgência dessa solicitação, conforme o tom do e-mail, já trouxe essa urgência. Então, ele olhou data, olhou o tom do e-mail, pedi para ele analisar esse tom. E já me trouxe uma pessoa e já fez uma triagem. Já mandou lá para o Renan fazer essa atividade de compras. Trouxe para a gente até alguns itens do anexo, né? E algumas sugestões de ações, por exemplo, revisar as especificações detalhadas nos itens anexados ao e-mail. Então, a gente consegue ler anexos. Eu vou mostrar um pouquinho dessa leitura de anexos num outro exemplo. Estou dando vários exemplos de automação dentro dos cards, porque acho que isso faz com que a gente consiga imaginar e se imaginar dentro da nossa operação e dentro da nossa organização como que a IA pode ajudar. O Egmont, deixa eu só te fazer uma pergunta, e dá para dar um tom, né, ali, se é um tom mais fã, se é uma coisa mais formal, você consegue dar esse tom, né, dentro dessa conversa, certo? Perfeito. Vou até mostrar um exemplo até de tradução e de como que a gente faz isso e como ele identifica o tom daquele e-mail, daquela solicitação, mas sim, é totalmente possível. Vou dar mais um exemplo aqui, solicitação de reembolso de despesas. Estou dando exemplos diversos com a mesma tecnologia de IA, né? Recebi novamente um novo e-mail, estou usando aqui exemplos de e-mail, mas, de novo, poderia ser de várias fontes diferentes criada essa solicitação. E aqui ele trouxe para a gente anexos de alguns recibos. Trouxe aqui esses anexos, trouxe no corpo do e-mail, olha só que interessante. Todas as informações, de novo, bem complexas, textos mais variados possíveis. E aqui, com a mesma IA, a gente conseguiu extrair o valor total. E o mais interessante de tudo, isso aqui não é IA, tá? Isso aqui é um cálculo que a gente fez dentro do próprio Pipefy, que trouxe uma diferença entre o valor que ele colocou no texto e o valor que está nos recibos. Poxa, eu preciso tomar alguma ação com diferença de valor. São R$3 de diferença. Né? Como que eu faço essa leitura dessa imagem? Como é que eu trouxe esses itens? De novo, né? Vou fechar aqui esse card. Vou lá para a automação. Vou entrar aqui na automação de reembolso. Olha o tamanhozinho pequenininho de uma frase que a gente usou com IA para fazer essa leitura de documentos de recibos. Com base nos recibos recebidos, identifique o valor total de cada recibo e some o total. Já me trouxe para mim onde eu quero ver isso, nos anexos. Então, o Pipefy já olhou o anexo, já fez a soma, já trouxe para a gente toda a informação quando um card entrar na fase de processamento de imagens. Então, tem muita aplicação. IA tem muita aplicação. Gostaria até de fazer um último exemplo aqui, antes de a gente falar de outras aplicações de IA. Esse exemplo eu acho muito interessante. Eu que tenho um background de RH, de software de RH, e adoro essa área de RH. E quando a gente vê um exemplo desse aqui, me encanta muito, que é uma triagem de currículos usando IA. Não é trivial fazer isso, né? Então, mesmo exemplo, recebi um e-mail com um currículo em anexo e com um super texto aqui da minha candidata, a Bruna, e ela está se candidatando a uma vaga de vendas. Poxa, legal, trouxe aqui um currículo, trouxe aqui um e-mail falando um pouquinho das qualidades e tudo mais. Como é que eu faço para fazer essa triagem dela, né? Eu vou ler o currículo um a um, eu tenho lá 200 currículos para ler, eu tenho bastante texto de e-mail para ler, para fazer uma boa triagem inicial das minhas vagas. Poxa, por que eu não posso usar IA novamente, pronta, já aplicada para fazer isso para mim? A gente fez uma automação
E essa automação já trouxe para mim as experiências, as habilidades da Bruna e, mais interessante de tudo, já trouxe para mim para IA fornecer para mim motivos para que a seleção de aptidão do candidato para a vaga seja identificada, uma sugestão da própria IA. E aí ela trouxe que a Bruna parece ter habilidades relevantes em desenvolvimento web e trabalho em equipe, o que é benéfico para a posição de representante de vendas. No entanto, sua experiência é mais técnica e focada em desenvolvimento de websites, que pode exigir um ajuste para alinhar completamente com as responsabilidades de vendas, porque ela está se aplicando a uma vaga de vendas. Poxa, que legal poder ter isso pronto e ganhar tempo. Quantos minutos eu não consigo? Talvez até uma meia hora para entender tudo isso aqui, ler, e eu já tive toda essa informação já pronta para mim poder usar. Quanto de tempo eu ganhei para poder usar isso? Poxa, Egmont, então deve ser super complicado fazer isso? De novo, não é complicado usar IA dentro do Pipefy. De novo, a gente criou aqui uma linha de prompt pedindo para ler o currículo e extrair informações dos anexos e, no caso de aplicações de candidatos, qual é a posição em questão que eu quero extrair. E, obviamente, eu pedi para ela entregar em alguns campos algumas informações. Ela já entendeu que teria que trazer informações, por exemplo, forneça o motivo para a seleção e aptidão do candidato. Então, podemos ver que a aplicação aqui pode ser executada de várias formas possíveis, com IA e com pequenos prompts. A gente colocou de propósito, de novo, pequenas frases, mas podem ser prompts mais robustos, obviamente. Mais elaborados, né? Elaborados, mas a gente quis fazer coisa simples para entender o poder da IA, já com esses pequenos prompts que a gente colocou aqui. Legal. Egmont, muito legal, porque só corrobora com o propósito da ViaFlow, né? Que é justamente melhorar o resultado das empresas e criar tempo para as pessoas, né? E para quem acha que tecnologia é uma ameaça aos seus empregos, muito ao contrário, a tecnologia é uma aliada, né, ao nosso dia a dia, é uma aliada aí que faz com que a gente seja mais produtivo. E você citou aqui exemplos da área de recursos humanos, o que eu acho também incrível, porque nunca foi tão estratégica e tão importante essa área, uma vez que a gente precisa, né, trabalhar e focar na formação de pessoas, né, e deixar essas atividades mais burocráticas ou talvez de análise para a gente contar com o apoio de uma inteligência artificial para nos ajudar a tomar a melhor decisão, né? Então, eu gosto sempre de trazer que tecnologia apoia a gente no dia a dia, né, que é super importante também, antes da gente fazer toda essa automação, a gente entender o que realmente a gente precisa, porque senão não adianta, né, a tecnologia não vai ajudar, né, então a gente precisa ter um entendimento, a melhoria do nosso processo, saber onde a gente está andando, o que a gente precisa para poder colocar a tecnologia da melhor forma possível, né? Então, isso é bem, bem importante, tem melhores práticas para se implantar tudo isso, né? Então, essa nossa parceria aí faz bastante sentido, porque principalmente conecta com o nosso propósito e os nossos valores, né? Então, eu queria que agora você fosse para o próximo item, né? Que seria a parte de agent, né? Onde você consegue mostrar um pouco mais para a gente aí sobre isso também dentro das tecnologias aí, né, de WhatsApp, Teams e todas as tecnologias aí de mercado. Então, vamos lá. Nada melhor que mostrar meu dia a dia, né? Então, trouxe aqui uma integração nossa com Slack. Então, ou seja, eu uso no meu dia a dia Pipefy por Slack, porque a nossa ferramenta, assim como Teams, assim como outras ferramentas de comunicação corporativa, a gente utiliza isso no nosso dia a dia e nada melhor do que nem precisar entrar lá no Pipe ou nem precisar criar um formulário para mim poder usar a ferramenta. E eu trouxe um exemplo outro dia eu precisava fazer um reembolso e aí eu perguntei simplesmente lá, e eu fiz ontem a pergunta novamente aqui para usar qual pipe que eu ia usar para fazer o meu reembolso de viagem. Eu simplesmente perguntei, né, qual é o meu pipe de reembolso. Aí posso até fazer uma nova pergunta aqui. E assim, de novo, poucas linhas. Eu estou com pressa, eu tenho um monte de coisa para fazer, cheio de reunião. O que eu vou fazer para acelerar meu dia, né? Como usuário, como é que eu entrego o valor para o meu usuário, né? E aí, realmente, perguntei rapidamente, nem coloquei uma interrogação, simplesmente escrevi super rápido ali no meu dia. Ele já trouxe qual que é o link que eu já tenho que abrir para fazer meu reembolso. Quer dizer, não perdi tempo, não perguntei para um colega, não entrei no manual, não fiz nada disso.
E, obviamente, eu também consegui ganhar tempo do time que faz o meu atendimento lá do outro lado, lá no Pipe que recebe os cards. Por quê? Poxa, eu teria que abrir um card fazendo uma pergunta. Poxa, vai perder tempo, vai ter mais um card lá dentro, então eu consigo não só ajudar o usuário final, mas também como ajudar o time que faz o atendimento. Eu ganho tempo de todos os lados com inteligência artificial já integrada da forma como está aqui no AI Agent da Pipefy. Poderia fazer outras perguntas também. Outro dia perguntei do meu day off de aniversário, tirei numa segunda-feira, adorei fazer isso, e ele é ótimo. E aí eu fiz a mesma pergunta aqui também para o meu dia a dia, e eu precisava ver as regras, queria saber se eu podia tirar tal data, em vez de abrir um card para pedir informação, aí a pessoa trazer a informação, né? Então já tem aqui a informação, ele já me traz a informação, tudo que eu preciso, ele vai lá, ele busca aqui a minha regra de negócio, que foi colocada dentro do Pipefy, vou mostrar isso, como que se faz na prática. E ele já faz essa leitura, analisa o documento, olha a intenção da minha frase e traz a informação quando eu preciso que ela venha. Em poucos segundos eu já consigo ter informação que poderia ser um card, dos milhares de cards que alguém vai atender e vai consumir tempo do time. Então, isso já me trouxe todo um procedimento aqui de abertura de um chamado, se eu quiser já pedir o day off, ou já ver os critérios, porque, olha, não vou tirar o meu day off agora porque nas regras eu não me encaixo, por exemplo, né? Então, super legal usar na prática, no dia a dia, de forma simples, sem peso, e quando a né? gente está desonerando também o time o departamento pessoal, área de recursos humanos, né? Quando a gente consegue já ter a resposta de pronto ali, já é um baita funil das demandas que chegam para essa área, né, Egmont? Para você ter uma ideia, aqui a gente usa em praticamente todas as áreas de negócio. As FAQs todas estão aqui dentro. Todas as regras de negócio estão aqui dentro. Poxa, mas como é que eu treino esse IA? É difícil, não é, né? Como é que eu libero esse time? Porque a gente teve uma redução exponencial de abertura de chamados. E isso auxilia a função de FTR. Posso deixar as pessoas do time mais focadas nas atividades mais importantes para o negócio, outros níveis de atendimento. Então, vou entrar aqui um pouquinho nos passos para acontecer tudo isso que a gente viu agora aqui no chat. Né? Primeiro passo, eu vou colocar o nome desse chat. Vou colocar aqui uma mensagem de seja bem-vindo e algumas informações importantes que eu possa colocar aqui dentro. Veja que eu até usei aqui alguns ícones, algumas coisas bem legais que podem ser utilizadas. E, obviamente, coloquei alguma informação para que ele possa responder da forma correta, com alguma regra que eu gostaria de colocar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo para fazer funcionar, skills. Quais são as habilidades que eu preciso para esse AI Agent? E aqui a gente subiu PDFs com todas as informações dos nossos negócios que nós já temos. Já temos os manuais, já temos as informações. A gente subiu bastante coisa aqui, porque agora ficou um AI Agent com bastante skills. Poderia começar com RH, por exemplo, poderia começar com financeiro, com um único documento desse, a IA já faz a leitura. O Felipão comentou isso, né? A IA faz a leitura, entende isso, deixa pronto para fazer a resposta dentro do card. Por último, terceiro e último item, né? Até agora foi tudo fácil, é só subir informação, escrever o nome do pipe. Poxa, é difícil colocar isso no ar? Não é. Posso colocar aqui no Slack, por exemplo, ou até num portal interno ou externo da empresa para responder chamados, para responder perguntas e tudo mais. Então, em 3 pequenos passos, eu consigo colocar um AI Agent no ar, que traz uma redução exponencial de tempo do time, tanto de quem pede, quanto de quem trabalha com Pipefy. Legal, Egmont, muito bom, muito legal a apresentação aí. Convido as pessoas aí, se tiverem perguntas para deixar aí para a gente, que vai ser uma super prazer aí responder. Se não tiver as perguntas agora, quiser mandar depois também, não tem problema. As meninas já vão colocar aí também a pesquisa de satisfação, até para a gente poder, né, saber aí um pouquinho mais sobre se a gente atendeu os objetivos. Mas eu queria te perguntar algo bem importante, né? A gente chegou a conversar ontem sobre volumetria, né? E eu acho que é super importante a gente falar um pouquinho sobre
o quanto o Pipefy tem potência de processamento, e também trago aqui novamente a pauta de democratização, né? Se puder falar, até o Felipe, que está aí com a gente ainda, se puder apoiar a parte de segurança, né? Porque quando a gente fala de democratização, não é acesso também à tecnologia, mas é também empresas menores, médias e grandes terem acesso à mesma estrutura de segurança corporativa. Né? Então, acho que isso, porque tudo é cloud, né? Então, além de ser cloud acessado via web, também acessado via celular, a gente tem também essa questão de segurança que está embutida aí. Então, fala um pouquinho para a gente, Egmont, de volumetria. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de segurança e volumetria. Eu acho que isso é importante. A gente escolhe várias soluções para um mesmo fim aqui dentro para tornar ela low-code, para tornar ela no-code. Né? Então, a gente colocou no nosso site, a gente usa motor da OpenAI para que a gente possa fazer automação. Então, está lá público para todo mundo conhecer um pouquinho de como que a gente faz isso. Por quê? A gente precisa de potência. A gente precisa de realmente robustez para entregar IA numa quantidade necessária para um grande grau de usabilidade. A gente atende empresa de todos os tamanhos. Desde a pequenininha até super enterprise, uma multinacional, tem grande volume, né? Então, para isso, a gente também prepara muitas informações sobre segurança. Então, convido vocês, a gente está à disposição para entrar em cada detalhe. A gente até preparou um material que está público, vocês podem acessar. É um site exclusivo para segurança. E aqui fala um pouquinho das nossas políticas de privacidade, todas elas. Um pouquinho de LGPD, um pouquinho dos nossos termos, nosso panorama. Fala de quais são os nossos autenticadores. A gente tem single sign-on, autenticação de 2 fatores. Qual que é o nosso uptime? A ferramenta está toda hoje na Amazon, AWS, para ter justamente essa robustez de nuvem, para garantir que a gente consiga te entregar volume em alto grau de usabilidade, sem a ferramenta sequer ter algum tipo de atraso. Então, convido vocês a entrar nesse site de segurança, super completo, mas obviamente, Egmont, quero conversar com a ViaFlow, quero que a Pipefy esteja comigo, quero entender todos os pormenores de segurança. Esse é um assunto muito importante para a gente, é um dos pilares para trabalhar. Eu vou juntar aqui com a pergunta do Herbert, que colocou aqui. Herbert, obrigada por perguntar. Acho que conecta bem com o que você está falando, e está muito relacionado com essa questão que as pessoas perguntam sobre: eu estou acessando uma internet ou estou acessando dados internos? Né? Geralmente, a inteligência artificial pública, ela acessa informações externas, né? A gente precisa ter controle e cuidado com isso, né? Com vieses, enfim, várias questões. Mas ele está perguntando aqui: a AI utiliza apenas as informações subidas pelas skills, sem consultar o conteúdo que existe na internet? Como é que a gente pode trabalhar tudo isso integrado? Super correto. Como ela é uma LLM, né, Large Model Language, ela já está treinada com muita precisão por tudo que já foi treinado no OpenAI gratuito, né? Aqui, a gente usa dentro, a gente só acessa dados que estão dentro do Pipefy, só acessa as skills. Se a informação não está na skill, ele não vai conseguir trazer. Então, eu preciso subir realmente aquele PDF com a informação do meu negócio, com a minha informação de regras de negócio, para que ele possa fazer a resposta. Senão, ele não vai conseguir trazer. Por isso a segurança. Essa é um pilar aqui dentro para que a gente possa trazer segurança para os clientes usando a inteligência artificial. Legal. E, Herbert, só complementando também essa tua pergunta, se de repente precisar consultar um site externo, por isso que existe uma questão de entender a melhor forma de fazer as coisas, né? Existem várias formas de fazer a mesma coisa. Então, de repente, você pode perguntar assim: pô, Grazi, mas eu preciso consultar um site externo para validar uma informação. Não tem problema, dá para fazer via integração, dá para fazer via robotização. Então, tem várias formas a gente fazer. Então, a gente precisa entender cada caso, e por isso que existe, né, essa parceria. A gente ajuda imensamente os clientes no entendimento da necessidade para fazer a proposta e o proposta de projeto mais enxuta para a necessidade de cada cliente, né? Então, ela é fechada, ela é segura. No entanto, se precisar consultar algo externo, é possível também. Valéria, já respondo a tua pergunta, mas eu queria voltar para a questão de volumetria, Egmont. Seria possível você falar um pouquinho desses volumes aí para a gente? Depende muito da demanda do cliente, né? A gente fez testes robustos de grande volume de dados.
e como a gente faz essa cobrança, né? Então, a gente é uma ferramenta que a gente está lançando no mercado, então a gente convida vocês aqui em primeira mão dentro desse webinar para fazer os testes. A gente vai estar mensurando o quanto de ranges de volumetria que a gente vai poder trabalhar dentro do Pipefy. Assim como a gente cobra por usuário que usa a ferramenta, a gente também trará ranges de volumetrias para poder usar IA. E aí você pode escolher esse range, né? A gente vai trabalhar com ranges de 100 automações por IA até a quantidade que for necessária de automações dentro do Pipefy. E aí você colocou aqui para a gente alguns números interessantes, né? Para poder falar de Pipefy e um pouco da robustez de quanto a gente trabalha, né? De como a gente trabalha com Pipefy no mercado, né? Você colocou aqui no chat para a gente, né, Grazi? E vamos lá, deixa eu abrir aqui o chat para falar um pouquinho com vocês. Eu gosto de desmistificar, né? Porque reforço lá o que eu falei antes, né? Às vezes acham é uma tecnologia que não aguenta grandes volumes, por ser no-code, low-code. Às vezes tem esse estigma e eu gosto de trazer essas informações, porque são dados reais, né, de transações que vocês têm, não estão abrindo informações de cliente nenhum, e são informações que eu vejo que podem fazer bastante sentido aí das pessoas saberem, né? Olha a quantidade de automações para times de RH, né? Olha que interessante. Exato. Esse dado a gente colocou, é público, tá? Está num vídeo lá no nosso canal do YouTube. Ele foi extraído só de 2023, tá, pessoal? Não é de todo o tempo de Pipefy, não. É um ano de Pipefy, a gente trouxe 10,6 bilhões de automações deployadas. Um valor muito alto. Né? A gente está brincando do RH que você comentou, né? A quantidade de automações de RH foi exponencial no ano de 2023. Então, convido vocês a dar uma passadinha lá no vídeo do YouTube para ver um pouquinho sobre tanto a nossa volumetria como os nossos prêmios, né, que a Pipefy conseguiu ganhar ao longo dos anos, focado em no-code, focado em low-code, e, obviamente, trazendo uma grande quantidade de automações para o mercado. Né? São valores bem expressivos, que todo mundo pode conferir ali no chat. Todo mundo aqui. Joia. Então tá, a gente está chegando ao final aí do nosso webinar, né? Que esse é um conteúdo que vai ficar disponível também, a gente vai deixar disponível nos nossos canais. Já aproveito aqui para agradecer, né, toda a participação. Felipe, eu não imaginava que você fosse ficar até o final, estou super feliz aqui de contar com a tua presença, espero que tenha gostado aí do nosso bate-papo, e fico também à disposição para outros bate-papos aí com vocês, né? Isso é uma troca, né, do nosso tempo aí. E aí, eu queria saber se vocês querem passar alguns recados finais, né? E também já coloco a ViaFlow, a Wi-Fi à disposição, né? Então, como a gente comentou, nós somos um ponto focal de contato aí também para a gente conseguir ter acesso a todos esses facilitadores, esses aceleradores, né? Que em pouco espaço de tempo aí já pode ter bastante coisa implantada. Então, passo para vocês aí para os recadinhos finais. Maravilha. Do meu lado, eu quero só agradecer a oportunidade da gente estar juntos, trazendo esse tema super relevante para todos. Agradecer a todo mundo que teve a oportunidade de estar aqui também pela manhã. E é isso, Grazi, a gente está super feliz com a parceria e animado aí para seguir fortalecendo e trabalhando cada vez mais em conjunto. A gente está super à disposição para qualquer papo, dúvida, contem super com a gente aí no que for necessário. Legal, obrigada, Felipe. Egmont. Obrigado pelo convite, mais uma vez, de poder mostrar um pouquinho do poder Pipefy, dos nossos conceitos. Estou super feliz de poder mostrar um pouquinho da gente. Obrigado pela agenda, Felipe, né? Super importante. Estou muito feliz mesmo. Obrigado pela parceria. Eu acho que essa é uma parceria de construção que, ao longo do tempo, tem se mostrado muito relevante para o mercado, né? Pipefy mais ViaFlow. E temos muito por entregar, muito por ajudar os nossos times, ajudar as empresas, os usuários, as áreas de TI. Então, conte com a gente. Está feito aqui o convite para todos os participantes. Está à disposição daqui para frente para poder ajudar em qualquer dúvida e seguir otimizando os processos. Acho que é legal dizer que essa solução não é futuro, né? Essa solução é agora, né? Então, inteligência artificial não é algo que está por vir, ela já está no nosso dia a dia. Então, sem sombra de dúvidas, existe
muita possibilidade aí para a gente melhorar o dia a dia de todos, né, e gerar mais resultado aí para as empresas. Agradecer ao nosso time aí, né, que está apoiando, né, para que tudo isso acontecesse. Às vezes a gente acha, é só um webinar, não, muito ao contrário, tem muito trabalho aí, né, muita gente dedicada aí, entregar uma boa experiência. Gente, até a próxima e muito obrigada.